estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia. Mais uma vez, um bate-papo super gostoso, um bate-papo importante. Vamos falar de saúde aqui hoje. Para isso, eu estou recebendo aqui Dr. Marcelo Scofano. Isso. É italiano. Italiano. Muito bem-vindo, boa tarde. Scofano. Scofano. Ainda faz assim com a mão? É. Maquê. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Prazer te receber aqui do Rio de Janeiro para São Paulo. Microfone dele mais pertinho. Aqui os sonoplastas, eles falam, a gente vai ajeitando durante a festa. Com certeza. Muito bem-vindo, viu, doutor Marcelo? Vamos bater um papo sobre saúde, sobre prevenção e vamos desmistificar algumas coisas a respeito de envelhecimento saudável. Isso é que é importante. Não é o mais importante, né? Qual a sua área de atendimento? Eu fiz clínica médica, né, e sou o que se chama de hospitalista. Estou formado há 34 anos dentro de hospital, tanto em emergência quanto em terapia intensiva. Fiz mestrado em cardiologia, mas atuo nessa área há bastante tempo. Baita escola para um médico, Baita escola para um médico. Porque ali o dia a dia mesmo, nas emergências também. CTI. E essa parte de hospitalista em que a gente acompanha os pacientes ao longo da sua jornada dentro de hospital. E eu tenho consultório também, então eu vejo pacientes. Comecei a ver pacientes há 30 anos que agora eu estou vendo os netos deles, às vezes os filhos dele, e acompanhando isso tudo. E a gente quer continuar vê-los também, né? Isso. Envelhecendo bem, se recuperando das adversidades da vida, não é isso? Isso. E eu tenho uma criança de 5 anos agora, então eu vou ter que trabalhar até os 90. Então eu tenho que envelhecer saudável. Diz que a gente pode ultrapassar os 100 anos normalmente hoje, né? Com uma vida bacana. Com uma vida bacana. É o nosso objetivo. Uma coisa, falar em vida bacana, eu tô sabendo que você é atleta. Então, Você já foi atleta, você é atleta. Essa questão do ser atleta, do esporte, traz um significado diferente quando a gente fala de saúde, né? Muito, muito diferente. E, na verdade, quando eu tinha por volta de quase 40 anos de idade, agora eu estou com 57, quando eu tinha quase 40 anos de idade, eu, no meio de umas crises pessoais, inclusive de trabalho, eu fiquei com pressão alta, tive alguns problemas, um descolamento de retina, algumas coisas, e minha pressão estava alta. Eu comecei a tomar remédio para pressão. E, nessa hora, eu voltei para o esporte, que eu sempre corri. E depois de 1 ano e meio no esporte, correndo, perdi peso, etc. e tal, eu fui obrigado a parar de tomar remédio para pressão, porque minha pressão voltou ao normal. Você foi obrigado. Fui obrigado, porque eu tinha teto preto no meio da rua, essas coisas. E aí, eu parei de tomar remédio, continuei fazendo os exames que eu tinha que fazer, fundo de olho, mapa, prova de esforço, essas coisas, e vi que minha pressão estava normal. E eu propus para meus pacientes e propus para mim também. Então, eu continuei fazendo esporte. De uns anos para cá eu também fui para o triatlon, fiz alguns esportes mais longos e tudo. E isso me ajuda a me manter saudável e sano. E isso é o mais importante também, né? Aí vem essa questão, remédio não é para sempre, né? A gente pode reverter qualquer situação, principalmente quando a gente fala de doença crônica. Pode reverter. Os casos de reversão, eles existem. Tem alguns casos que são muito emblemáticos, né? E aí aquelas revistas antigas que eu tinha de corrida, né? De esporte e tudo, sempre mostravam um ou outro caso da pessoa que era diabética, hipertensa e muito obesa, e que depois de ficar fazendo maratonas seguidas, deixou de tomar esses remédios todos. É óbvio que isso é a pontinha do iceberg, apenas não representa todo mundo, porque nem todo mundo vai ter a disponibilidade, a força de vontade, a capacidade e a genética e as condições de vida para isso. Mas você pode minimizar a quantidade de remédio que você vai tomar, você vai ficar mais saudável com certeza, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. É muito bom. O que é envelhecer saudável? Envelhecer saudável, eu vejo por dois pontos. Um deles é você manter a sua capacidade executiva, mental, de conseguir tomar as decisões todas. Isso passa por muitas coisas, mas passa por um ambiente não só
de trabalho, de família, mas também você manter as suas próprias, o seu próprio equilíbrio emocional através de algumas coisas como espiritualidade, meditação e mais ou menos por aí, né? A outra coisa é você ter a sua independência física, porque a pessoa pode ter uma capacidade cognitiva executiva muito boa, mas ela ficar dependente fisicamente. E as pessoas têm que entender que para envelhecer saudável você precisa das duas capacidades. Porque senão você ficar dependente, às vezes com uma cabeça maravilhosa com 90 anos, mas você não consegue dar 2 passos, você não consegue tomar banho sozinho. E isso vai gerar muitos problemas, depressão, quedas, fraturas, etc. Então, a gente tem que entender que a mente tem que ser sã, mas o corpo também tem que ser são. E as coisas que nós fazemos para ambas os nossos objetivos podem ser diferentes, e em geral são. Porque você pode cultivar muita cognição, muito estudo, etc. e tal, e ser muito sedentário. Também. E isso vai depor contra seu corpo. E você pode fazer só o contrário, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. E para ter equilíbrio, a gente tem que saber que tem que colocar prioridades dentro das nossas da nossa grande caixa de prioridade, de algumas maneiras. Não dá para você colocar, eu vou manter minha mente muito sã, vou meditar e etc e tal, e se sobrar um tempinho de noite ou no fim do dia eu faço alguma coisa física. Não dá para fazer isso, porque... Se sobrar já é um problema, né? Tem que entrar na agenda. Vai sempre dar algum problema. Experiência própria do alto dos meus 57 anos agora. Agora me diz uma coisa, quando a gente olha para todo esse universo e você tem um paciente na tua frente, cada pessoa é uma, né? Cada pessoa então, é uma. Esse olhar, ele é individual. Ele é individual, tem que ser individual, até porque as pessoas vêm não só com questões físicas, para mim, no consultório médico, né? Mas, em geral, essas questões físicas estão atreladas a algum sistema da vida, ou alguns sistemas da vida, que está muito problemático para ela. E aí, numa consulta médica, em que as pessoas vão conversar e a gente vai se abrir, né? Vou falar coisas minhas também, vou dar meus exemplos de pacientes meus que já passaram, de parentes, meus pessoais, etc. Tal. A gente vai ganhando intimidade e a pessoa vai falando de outras coisas que não são simplesmente questões médicas. Esse é o momento mais importante de uma consulta, né? É o momento mais importante e é o momento mais gostoso também, é o que dá mais recompensa. Né? A partir dali, o paciente, ele te conhece, você conhece esse paciente e um tratamento acaba sendo delineado da melhor forma, né? Porque uma pessoa é diferente da outra. E a própria pessoa passa a fazer determinadas correlações que não fazia antes se não tivesse expressado aquilo para uma outra pessoa, para mim no caso. E aí ela começa a fazer correlações que ela começou a adoecer por causa da filha que teve algum problema, que não sei o quê, ficou preocupada e vai por aí fora. Então a pessoa consegue contextualizar o problema físico, a doença que ela está tendo. Emocional e mental fala muito, né, com o nosso corpo. Demais. De forma geral, né? O tempo todo. A gente está falando de uma medicina integrativa. De uma medicina integrativa, embora não precisasse ser, porque essa medicina não integrativa, que a gente chamaria de biomedicina ou alopática, ela teria que levar em conta isso, tem que levar em conta isso tudo. E está nos livros. Só que muitos médicos ficam ofuscados por essa parte mais biomolecular e etc e tal, e não olham o todo. Então, assim, a medicina deve ser integrativa sempre. E o importante é olhar para a causa da doença, para a causa de um problema que eu chego até você com uma reclamação, porque a minha dor de cabeça pode não ser da cabeça, né? Sim. Né? Aí, olhar para estas causas e reequilibrar esse organismo acaba sendo muito importante. E a gente compra muito, a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente compra muito que a mídia acaba transmitindo para a gente, vira verdade absoluta. Sempre. Aí a gente corta isso, coloca aquilo e passa a ter um estilo de vida que nem quer ter. Isso. E isso atrapalha? Atrapalha muito, até porque a capacidade das mídias sociais, que
que funcionam como propaganda, né? Para a gente comprar, dar clique, etc. e tal, elas têm uma capacidade gigantesca de nos influenciar. Porque nós somos visuais, espaciais, e nós ouvimos, nós somos impressionados por pequenas palavras e pequenas pessoas que a gente segue ou admira, e está no Instagram, está no Facebook, a gente olha uma pessoa global e fazendo alguma coisa, poxa, quero ser assim também, ver aquela pessoa que tem 2% de gordura através de um filtro de Instagram e acha que aquilo é o normal, então a gente vai sendo influenciado cada vez mais. E essa influência, ela vende. E também as pessoas ficam muito preocupadas, porque a medicina está passando, quer dizer, de um tempo para cá, né, mas principalmente nessa última década, a tecnologia e as drogas, os medicamentos, se multiplicaram de modo assim assustador, né? Hoje em dia a gente consegue corações artificiais, a gente consegue pâncreas artificial, a gente consegue uma série de coisas. Com remédios, né? Na década de 60, por exemplo, tinha 50 ou 60 fármacos apenas. Agora são 50 mil fármacos. Isso foi um crescimento gigantesco, exponencial. E a gente não consegue, de uma maneira muito online, testar tudo isso de maneira exaustiva o tempo todo. E, com isso, vem as mídias sociais, né, influenciando a gente. A gente teve exemplos múltiplos agora na pandemia Covid, né, de muitas coisas que foram propagadas como coisas maravilhosas e que, na verdade, eram engodos ou eram fraudes e geraram muita frustração e muito problema. Eu tenho um exemplo recente até de um paciente agora que ele estava muito preocupado com um número na vida dele, porque o ácido úrico dele era alto. E aí ele tomou uma decisão que foi a seguinte decisão. Ele leu também, ele viu o exame de ácido úrico, um médico, uma nutricionista, não lembro direito, falou para ele que o ácido úrico era um problema na vida dele. E ele tomou a seguinte decisão: eu vou parar de comer peixes de águas frias. Então ele parou de comer bacalhau, parou de comer atum, salmão, adoque, um monte de peixes que são muito saudáveis, porque aumentam o ácido úrico. E resolveu tomar cápsulas de ômega 3, que é a substância extraída dos peixes de água fria para você ter o tal do ômega 3. Só que assim, de 2018 para cá, a gente já sabe por estudos firmes feitos contra placebo e etc e tal, que ômega 3 versus placebo, além de não melhorar nada o risco cardiovascular, nada, baixa triglicerídeo, mas isso não adianta nada para diminuir infarto, AVC, outras coisas. Só que o ômega 3 aumenta o risco de fibrilação atrial, que pode gerar AVC. Então, assim, olha a decisão, ele estava preocupado com um número, e um número que ele nem sabia, quer dizer, se ele não fizesse exame de sangue, ele não saberia que existia. Ele não tem história de gota, na família não tem história de gota, então ele não tem que estar preocupado com ácido úrico. Só que ele olhou aquele número, escolheu como inimigo e resolveu tomar uma atitude que é uma atitude que provavelmente iria prejudicá-lo. E o ômega 3 assim como vitamina D3, assim como zinco, magnésio, uma série de coisas que são extremamente propagadas nas mídias sociais. Vira moda. Vira uma moda fantástica. Se você olhar os sites comerciais de vendas, né, Amazon e etc e tal, são dezenas de bilhões de dólares de venda por ano, e nenhuma dessas vendas foi baseada em você testar o remédio contra o placebo. Simplesmente baseada em que é plausível biologicamente aquilo funcionar. Teoria da plausibilidade, né? Isso. Mas aí é uma questão de que, com orientação, todas essas dosagens, elas são bem determinadas durante o tratamento. Sim. E o uso pode ser temporário. Com certeza. A questão da moda, a gente falou aqui de moda, é um estado de alerta mesmo para todo mundo. Porque se fulano toma e ele está falando que foi bom para ele e ele ganhou músculo, a saúde cardiovascular melhorou, automaticamente ele já está vendendo aquele produto. Sim, Só que certeza. Se ele vende aquele produto para uma pessoa que tem
um número X no organismo que ele não sabe, também pode ser prejudicial. Sim, com certeza. Porque tudo em excesso... Sim. Desculpa. Nada. Porque tudo em excesso também é prejudicial. Por isso que a gente tem que ter essa dosagem mais equilibrada. Vemos isso também quando a gente fala de alguns alimentos. Você falou aqui dos peixes. O glúten, o leite, o ovo, que teve a sua demonização por um bom tempo. Isso aí é uma questão para a gente sempre olhar e ouvir bons profissionais e ir ao médico bater um papo. Com certeza. Se eu tenho dúvida, eu preciso procurar um médico para tirar essa dúvida. Sim. Se a alimentação você estiver bem, saudável, com seu intestino funcionando bem e sem sintomas nenhum, de refluxo, tosse, essas coisas que poderiam ser ligadas a refluxo gastroesofágico, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Porém, a gente sabe que uma alimentação variada, colorida, o prato colorido que todo mundo fala, né? E que vai ter os seus legumes, as verduras, muitas frutas, etc. e tal, é muito bom e muito saudável. E a gente sabe também que coisas, como você falou do glúten, né, acabaram virando também moda em determinado momento. Uma dessas que é bem difícil até combater, né, a intolerância ao glúten, porque assim, existe uma intolerância grave ao glúten que é muito rara, que é o doente celíaco, né, extremamente raro, e existe uma intolerância digestiva ao glúten, à farinha de trigo, e que é muito comum. E às vezes está ligada também à levedura, ao tipo de fermento. Então tem pessoas que têm muito refluxo, muita azia com pão, mas isso não é um problema específico do glúten. Provavelmente ela vai ter com outras substâncias também, né? Então a digestão não é muito rápida, né? O estômago ele pode não se esvaziar muito rapidamente por uma série de motivos. Enfim, então a gente vai tentando ver se a pessoa, como a pessoa está em relação a isso, em relação ao glúten, em relação a outras coisas, e tenta dar uma manipulada melhor na alimentação para ela ser mais colorida e mais saudável. Tendo essa alimentação mais colorida, mais saudável, o risco de inflamar esse organismo é muito menor. E os nutrientes, eles são melhor absorvidos. Eles são melhor absorvidos, é isso. E, por falar em nutrientes, uma coisa que também é muito moda são os suplementos e multivitamínicos. Sim. De A a Z, vamos falar assim. De A a Z. E o que se tem visto é porque quando alguns institutos com verba pública, como por exemplo o NHS, que é o inglês, como por exemplo o IHI, que é um americano, e alguns outros, principalmente ligados à Europa, né? Porque lá, como a medicina é muito socializada, se você falar que você tem que repor determinado medicamento ou fazer uma vitamina todo dia, todo mundo vai ter que receber o mesmo benefício. E para isso, eles têm que racionalizar os custos. Então, esses institutos independentes, baseados em instituições que são governamentais ou sem fins lucrativos, começaram na última década principalmente, a fazer uma série de estudos contra placebo em relação a esses suplementos. E, por exemplo, a vitamina D3, que é um must, né? Todo mundo teria que tomar, e na pandemia até chegou a ser comparada a coisas milagrosas, né? E que, enfim, o que se viu com vitamina D3 foi muito surpreendente quando a gente comparou contra placebo. Não houve nenhum benefício em saúde cardiovascular, não houve benefício em prevenção de arritmias cardiovasculares, não houve nenhum benefício em infecções, inclusive Covid, e por mais estranho que isso pudesse parecer inicialmente, quando repunha vitamina D, os idosos caíam mais, tinham mais queda. E isso podia se expressar em algumas fraturas.
E a gente usa para idosos mais frágeis. Quando, por exemplo, foram testar reflexos musculares e fazer eletromineurografia, etc. e tal, eles viram que os idosos que estavam tomando vitamina D tinham os reflexos mais lentos, por questões de cálcio, de transmissão nervosa, etc. e tal. Então, assim, a gente não pode, por ser plausível apenas, poxa, boa parte das pessoas mais velhas, que não pegam muito sol, são mais frágeis, têm vitamina D baixa. Então vamos dar vitamina D para todo mundo. Não, a gente tem que constatar que está baixo e contra placebo, duplo cego, nem o médico, nem o paciente saber, você vê o que acontece. Então com isso, ômega 3, mesma coisa. Quando se comparou com placebo, viu que ele não causava nenhum bem e ainda aumentava a fibrilação atrial. Vitamina E, isso é da década de 90. Se você passar de 800 unidades por dia, aumenta câncer de cólon. A própria vitamina D3, se você passar de 70 no sangue, aumenta muito o câncer de pâncreas. São os efeitos colaterais gravíssimos. Isso. Então a gente não tem como, simplesmente por plausibilidade, assumir que alguma coisa tem que ser reposta se ela for baixa. E nem se ela for alta você tem que baixar, como aquele negócio do ácido úrico que eu falei antes. Então a gente tem que entender o paciente, tem que conversar com ele e tem que saber ler literatura médica para poder não ficar presa dessas coisas que chegam o tempo todo por WhatsApp, Facebook, etc. Doutor Google. Doutor Google. Doutor Google. E aí fica um recado para você, caro ouvinte, não ir na farmácia e comprar qualquer suplemento sem saber como estão os seus exames clínicos. Com certeza. Não é? Porque tem os exames clínicos, mas tem também aquele famoso bate-papo que a gente falou no começo da entrevista, que acaba um complementando o outro, não é verdade? Com certeza. E essas suplementações, elas são muito importantes para a gente, né? Desde que na dosagem certa. Desde que na dosagem certa. Na hora certa também. Isso. A suplementação, para você ver uma coisa que a gente chama de reversão em medicina. Teve uma época em que era costume se falar, e isso tem 20 anos, 20 e poucos anos, que você repor hormônio feminino na mulher na menopausa, logo depois da menopausa, já que a mulher é mais protegida que o homem, vive 12 anos a mais em média que o homem, isso seria feito, primeiro, de uma influência maléfica do hormônio masculino no homem. Segundo, uma influência benéfica do hormônio feminino na mulher. Isso é o que sempre se postulou, se achou. E existe um fundo biológico nisso. Só que aí começaram, então todo mundo passou a vender tratamento para a mulher pós-menopausa com doses de hormônio combinada de estrogênio e progesterona para poder diminuir risco de infarto e AVC. E melhorar a saúde óssea e também evitar fogacho, ressecamento, essas coisas. Quando institutos independentes fizeram exame e fizeram estudos contra placebo, viram que aumentou infarto e aumentou AVC na mulher. Então, o que se achava antes era que mulheres que têm mais hormônio feminino naturalmente depois da menopausa, elas têm menos infarto e AVC. Logo, se tiver baixo, vamos repor e a gente vai igualá-las. Não. E aí, caiu por terra isso, né, na última década e pouco, em todos os guidelines mundiais, e a gente hoje em dia repõe na mulher na menopausa por 5 anos, caso ela tenha sintomas, os sintomas clássicos do fogacho, muito ressecamento, as dores, a insônia, a depressão, você repõe por até 5 anos, sabendo que o risco de aumentar AVC e infarto é um pouquinho maior. Aí é um risco assumido. A outra reversão médica é justamente no homem. Por quê? Porque quanto mais frágil e mais idoso o homem for, mais velho, mais frágil e mais idoso, você vai diminuindo a sua testosterona. E você pegava 2 homens idosos e mais ou menos frágeis e comparava as testosteronas, você via que o homem com testosterona maior era mais saudável em geral. Por tanto pressão melhor, várias coisas melhores. E aí o que acontece? Quando a gente partiu para o placebo para repor testosterona nos pacientes,
Ao invés de haver melhora, houve piora em tudo. Houve piora da pressão de pulso, a hipertensão sistólica piorou e a gente, em 2 a 5 anos de reposição de pessoas acima de 65 anos, aumentou infarto, aumentou AVC, aumentou morte, contra placebo. Então, essas suplementações têm que ser muito bem vistas, estudadas, e você tem que estar sempre se atualizando o tempo todo. Porque é um risco. Tudo é um risco. Não é? Tudo é um risco. E a gente viver é um risco. Mas é um risco bom. E aí tem a parte boa. Assim, todos os estudos que analisaram atividade física e longevidade, atividade física e saúde, são absurdamente unânimes em falar que a atividade física melhora tudo. Uhum. E uma coisa que a gente não entendia direito há algumas décadas era que os pacientes com maior nível de atividade física, eles morriam menos de câncer também. O certo seria, não, mais atividade física vai ter menos queda, porque provavelmente a pessoa está mais bem preparada, e a gente entende que quando a pessoa tem mais atividade física, ela melhora o seu desempenho cardiovascular, então a pressão vai ser melhor, etc. e tal. Mas câncer nunca ninguém entendeu. Por quê? Só que nos últimos 15 anos, os mecanismos moleculares pelos quais a atividade física faz bem e previne câncer foram descobertos. E tem uma correlação interessante com a epidemia Covid. Por quê? Porque quando a gente, os mesmos mecanismos que nos fizeram vulneráveis ao Covid, e só para lembrar, 94% das pessoas que morreram de Covid no mundo tinham acima de 55 anos. E dos que estavam abaixo dos 55 anos, a maior parte ou era obesa, ou era diabética, ou era fumante, ou era asmática. Então, e obviamente, se você tivesse mais de 55 anos e esses fatores de risco, morria muito mais. Entendi. Então, assim, o Covid tinha um link estranho com fatores de risco cardiovasculares, que era muito estranho. E o que se descobriu com isso é que, como a gente não combate Covid naturalmente através de anticorpos, a gente combate com uma coisa que a gente chama de imunidade inata, que a gente não adquire. Aquela que a gente faz um reforço com vacinas é uma imunidade adquirida. A gente pegou uma gripe, vai ficar mais resistente. Tomou uma vacina contra sarampo, pegou sarampo, vai ficar mais resistente. A gente adquiriu aquele conhecimento. Mas existe a imunidade inata que a gente não adquire nunca. Nós nascemos com ela preparada para bem ou para mal, porque daí vier. É isso. Um percentual de pessoas, pelo menos 50%, nasceu com a imunidade inata contra a Covid boa. Os outros 50% nasceu com uma imunidade inata ruim, mas 5% muito ruim. E talvez 1% dos seres humanos não tinham condições de estar no mesmo planeta que o Covid. É isso. Entendi. Foi isso. Então, a seleção natural ia acontecer se não acontecesse as vacinas. Só que assim, como que foi o que aconteceu com a gripe espanhola? Tá. Entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram naquela época, entre os anos de 16 e 18, 19, na gripe espanhola, na primeira metade, no meio da Primeira Guerra Mundial. O que se postula é que todas as pessoas que fossem incapazes de estar no mesmo planeta que o influenza H1N1 na época, faleceram, porque não tinha como ficar vivo, porque não tinha antibiótico, não tinha nada, então a medicina não conseguiu salvá-las. Agora aqui a medicina conseguiu salvar muita gente, vacinas na verdade, né? E aí o que acontece? Essa imunidade inata, ela se dá por um patrulhamento de células. Uma das células que a gente chama de natural killer, as assassinas naturais, que são células que olham são glóbulos brancos que olham células estranhas. Se ela estiver se comportando de modo estranho, se ela estiver cheirando estranho ou aparecendo estranho, é porque ela tem genes cancerígenos que estão se expressando, ou ela está estranha, sem função e vai morrer, ou ela está infectada por um vírus. E aí ela começa a se modificar antes de explodir nos vírus e gerar novos vírus. Então essas células natural killer, elas patrulham o nosso corpo o tempo todo. E elas matam as células antes dos vírus serem liberados
E essa imunidade inata foi fundamental para pessoas, um monte de gente, 50% pelo menos, ter contato com o Covid e não desenvolver um sintoma sequer. Porque essas células já estavam preparadas para esse desafio. Aleatório. Aleatório. Vamos continuar esse papo? Vamos. Eu vou para o intervalo comercial. Estou conversando hoje com o doutor Marcelo Escófano. Escófano. Faz assim com a mão ainda, né? Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta e continuamos o nosso bate-papo. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje estou conversando com o Dr. Marcelo Escófano. Estou aprendendo, médico, atleta amador, está aqui batendo um papo com a gente sobre saúde. Como é bom a gente falar de saúde, que vai acendendo alertas dentro da gente, né? Marcello. Sim. É Marcello, né? Sim. Família italianíssima? A da Ou minha tem uma mãe... mistura aí? Não, tem mistura. Da minha mãe era bem italiana. Eles vieram de navio. A minha tia mais velha nasceu no navio, inclusive. Olha! Né? Deve ter várias histórias aí. Tem. Né? Toda família de imigrante veio de navio, né? Lá nos anos 40, 50. Eles vieram nos anos 20 e poucos, logo depois da Primeira Guerra. Uau, tem muita história, né? Quando o Brasil estava sendo reconstruído republicamente, né? Com a colaboração dos imigrantes. Não, Luciano Abílio, que está aqui hoje fazendo visita para nós, trouxe o doutor Marcelo. Tá aí. Esses músculos do Luciano Abílio, a gente sabe que ele malha bastante. Isso. Né? Mas existem suplementos que colaboram com isso para que essa massa muscular seja fortalecida e se mantenha? Que a gente falou de envelhecimento, sabemos que no envelhecimento perde-se massa muscular. Perde-se massa muscular. Então, a parte do músculo e dos suplementos, com certeza, como eu estava falando, né? O suplemento de testosterona e algumas outras coisas que são precursores da testosterona são usados, muito usados, de maneira ilegal até. Né? No ano passado, o Conselho Federal de Farmácia e Medicina, em conjunto com as agências de vigilância sanitária da Europa e dos Estados Unidos, proibiram uma série desses suplementos, porque a gente sabe que é como se você estivesse tacando gasolina na fogueira. A pessoa vai brilhar um tempo, só que ela vai se desgastar e vai aumentar o envelhecimento biológico. A gente tem umas provas disso recentes que é muito interessante. Quando se começou a ciência da transexualidade, ou seja, a gente passou a dar hormônios masculinos para pessoas femininas, mulheres, que estavam mudando de sexo com a transexualidade. Com isso, foi a experiência perfeita para se testar os efeitos farmacológicos de doses fisiológicas de hormônio masculino. Desculpa. Por quê? Porque você estava dando doses de hormônio masculino normais no homem em pessoas que eram mulheres. E vários mitos caíram por terra. Um deles é que a testosterona melhoraria desempenho cardiovascular. A curto prazo isso é verdade, mas a médio prazo esses transexuais estão recebendo um aumento gigantesco do risco cardiovascular, com AVC, infarto e trombose. E a gente está tendo que combater isso e tentar prevenir neles esse tipo de coisa. E nós temos ouvido falar muito a respeito dessas doenças hoje. Dessas doenças hoje, que isso. Provavelmente vem desse universo, mas vem de outros também, né? Com certeza. E voltamos aos hormônios, né? A gente estava falando de hormônios, voltamos aos hormônios porque não dá para escapar deles. Porque a presença deles no mundo hoje em dia, né? Mundo que eu falo, quando você vai para o esporte, né? Vai para a academia, etc e tal, e isso passa nos grupos de WhatsApp amadores de academia, né? Hormônio do crescimento, testosterona, a oxandrolona. Por exemplo, a oxandrolona, que era um dos principais, se eu não me engano, a Merck, que é a fabricante, ela... No início desse ano, ela fez um comunicado que ela está tirando de circulação a oxandrolona. Ela vai parar de fabricar o medicamento referência. Justamente, e no comunicado dela, justamente porque o mau uso dela
no mundo estava gerando uma série de efeitos colaterais em pessoas que você não deveria usar, ou seja, todo mundo, porque assim, esses testosteronas injetáveis, né, aquela tal do chip da beleza, né, que é a norgesterona e etc e tal, que é uma progesterona cuja molécula foi modificada e ela tem efeitos de androgênio, na verdade. E aí você injeta na mulher, a mulher com chip da beleza, né, vai ficar com muito pouca gordura subcutânea, né, o 3, 4%, vai ficar com um rosto mais chupado, vai ter força muscular, só que vai ter uma série de outros efeitos colaterais. Esses do risco da trombose, de infarto e AVC são reais. Só que se você pegar muitas mulheres, meninas de 20, 30 anos e expuser a isso, provavelmente você vai ter muito pouco risco cardiovascular imediato, a não ser de trombose venosa, né, que pode dar embolia pulmonar, etc. Mas a pílula anticoncepcional também aumenta em 4 vezes esse risco. E todo mundo toma pílula e a gente não tem uma epidemia de embolia pulmonar por aí. Mas assim, só que isso gera uma série de outras coisas. Então, colesterol ruim aumenta muito, colesterol bom abaixa, insulina aumenta muito, e o comportamento fica mais agressivo. A pessoa fica psiquiatricamente mais agressiva. Então, assim, óbvio que não dá para generalizar, mas assim, eu recebo os pacientes não para fazer esses tratamentos comigo, óbvio que eu não faço, mas eu recebo quando eles dão errado. Então são as pessoas que depois de 5, 10, 15 anos tomando ciclo, bomba, chip da beleza, etc e tal, vêm para mim com os efeitos colaterais. Inclusive efeitos colaterais mais psiquiátricos, né? Enfim, pessoas que tiveram problemas no trabalho, romperam casamento, etc e tal, e que isso não exatamente causou, mas foi um gatilho a mais para a pessoa ir para aquele lado, né? E tomar decisões que ela pode ter se arrependido. Imagino que sim, né? Os próprios efeitos colaterais, tornando essa pessoa mais agressiva, talvez, sim. Ela vai tomar atitudes que ela não está conseguindo nem raciocinar direito. Nem raciocinar. Não é nem sentir direito. Isso. E ela vai estar imbuída de um propósito. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio da agressividade, ele foi feito para isso, né? Feito para impor, né? A sua vontade, ele é feito para isso, é um hormônio da volição. E aí se você faz isso, principalmente de um jeito que não é natural, porque assim, a gente tem mecanismos biológicos, né? Que tem um ciclo circadiano de produção, e nós temos uma faixa normal a qual nós somos expostos. E essa faixa normal, quando você começa a dar uma testosterona, seja intramuscular, seja pela boca, ou mesmo pela pele, você ultrapassa muito essa faixa. E você fica exposto a essas coisas farmacológicas, né? E você fica exposto a isso e você tem os efeitos colaterais possíveis, né? Se conhecer é muito importante, né, doutor Marcelo? É obrigatório. Se conhecer em todos os sentidos, né? Perceber como o corpo da gente funciona, porque quando algo sai do lugar, a gente já percebe. Só que muita gente não se conhece. Muita gente não se conhece. Você deve pegar muito isso dentro do consultório. Ah, sim, sim. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, principalmente entre as mulheres, o cansaço. Sim. Chega um momento... Eu fico cansado o dia todo, ou eu sinto sono o dia todo, eu passo por estresse, não tenho paciência. E um bom bate-papo e os exames corretos pode diagnosticar um monte de coisa. Sim, sim. E reverter. E reverter. O que você mais recebe dentro do consultório? Tem alguma linha de casos, né? Fala assim, olha, 50%, sei lá, casos de questões de tireoide, por exemplo. Isso é muito comum? Ou então o cardiovascular? Assim... Porque você é geral, né? Eu sou geral, eu sou clínico cardiologista. Assim, eu recebo muitos pacientes que notaram que os fatores de risco estavam altos. Então, a pressão, tiveram um diagnóstico de glicose ou insulina alta, né? E está na faixa diabética. Doutor, eu sou diabético ou não sou diabético, né? Resistência insulínica é diabetes ou não é? Então, muito desses casos. Como eu sempre trabalhei muito em hospital, eu tenho muitos pacientes também muito
complexos e graves, né? Insuficiência cardíaca, com sequelas de AVC, diabéticos, com insuficiência renal, dialisando. Então, eu também tenho esses casos, assim, bastante. Só que esses geralmente não chegam agora. São os pacientes que eu acompanho há mais tempo, e são parentes desses pacientes também que vêm nessa situação. É aquela indicação, né? Tem um doutor que vai saber cuidar de você, porque conhece a tua história também, né? Isso. Já passamos poucas e boas juntos. E isso é importante também, porque essas indicações levam o paciente para aquele médico que vai colaborar. E isso gera confiança na gente. Gera confiança, Porque se vem indicado com histórico favorável, não, então vamos lá, eu tenho esperança de... Os pacientes, eles vão muito ao médico com esperanças, né? Sim. Eu acho que essa é uma palavra chave. Agora, doutor, passamos por uma pandemia. Eu raramente eu trago esse assunto aqui. E quando a gente traz muita questão da saúde mental. Sim. Mas a gente sabe que a saúde física pós-pandemia também passou por algumas mudanças. Sim. Teve os casos de sedentarismo, teve os casos do excesso de atividade física, eu imagino. Teve as questões emocionais muito fortes que acabam abalando esse organismo fisicamente também. Como que é o seu olhar para um paciente pós-Covid? O pós-Covid, aquele paciente que teve a Covid. Isso. O que é primordial começar a questionar e quais são... Existem sequelas? Existem sequelas, né? Da doença? Sim. Podem existir sequelas da doença, sim. Existe um grupo de sequelas que... isso também está muito misturado, né? Lá, tá vendo? Está muito misturado. Porque, assim, o tal da síndrome pós-Covid, você tem duas maneiras de atestar isso, né? Uma das maneiras é você entrando até na internet mesmo, né? Como muita gente já fez, e preenchendo o questionário. O que você está sentindo depois da Covid? E aí, fizeram isso. O que você está sentindo depois da Covid? E aí virou assim, as pessoas estavam sentindo muitas coisas emocionais, sociais, financeiras, etc. e tal, depois da Covid, e atribuíam aquilo à própria Covid. Então, assim, os critérios para síndrome pós-Covid, ou Covid longo, são ainda muito frouxos. Mas existem pessoas em que nós notamos que funções, principalmente cerebrais, foram afetadas pelo Covid. Tanto em termos, a mais famosa, né, mas a que menos se fala agora hoje em dia, porque as pessoas já passaram por cima disso, é a do olfato. Então, existem testes feitos por otorrinolaringologistas, né, um kit de cheiros, em que existem 30, 50 potinhos em que você vai abrir, cheirar e tentar identificar. Abaixo de 20 dos 50, se você não conseguir identificar menos de 20, talvez esse número esteja certo, não tenho muita certeza, mas acho que sim, você oficialmente tem a tal da anosmia, você não tem mais olfato. Embora você tenha identificado 15 ou 17, você não tem mais olfato. E isso, as pessoas se adaptaram. Muitas pessoas passaram, eu falo não de pacientes, um ou outro só, mas de médicos conhecidos meus, amigos meus, e que um ano que estavam no CTI comigo, né, e na emergência, etc e tal, se expuseram muito à Covid, mais de uma vez até, que nem eu, tive 2 Covid enquanto trabalhava em CTI, e o primeiro foi para esquecer, porque foi muito ruim. Foi aquele, né? Foi logo no comecinho mesmo. Foi em novembro de 2020, tomei uma surra do Covid. E aí, essas pessoas, esses colegas, no ano seguinte, continuavam sem sentir gosto de coisa, pararam de tomar café, pararam de comer chocolate e não conseguiam mais. Então porque não tem nem o paladar. Não tem. Perde o olfato e também o paladar. Um deles, porque parte do paladar tem uma relação. E um deles, o café que ele adorava, ficava com gosto meio de fezes ou coisa do tipo, uma coisa horrível para ele. E ele reclama até hoje disso. Mas se adaptou.
É uma coisa que prolongou e prolongou. É parte dele agora. Isso, ficou como uma cicatriz no corpo dele. Tá. É isso. Então existe esse tipo de coisa. Agora, só que assim, e existe dificuldade de raciocínio, né? Memória. Então, essas coisas, assim, a gente não consegue saber o percentual exato disso, porque, como eu te falei, esses autoquestionários, esses questionários, eles são um pouco sensacionalistas demais. Também. E é tudo muito novo, né, doutor? Tudo muito novo. Muito recente. E a gente deveria ter testado as pessoas antes do Covid para saber como elas eram, para depois. E isso é impossível, foi impossível, né? Então, assim, o Covid é algo que preocupa ainda, só que boa parte das pessoas estão vacinadas já no mundo, né? Só que Covid ainda continua fazendo... A doença existe. A doença existe, o vírus está circulando e podemos dizer que ele está mais fraquinho, como as pessoas... Podemos dizer que a gente está mais forte contra ele. A gente criou uma imunidade contra o vírus. Por exemplo, o H1N1, que foi... O da gripe suína, o H1N1, que foi responsável pela epidemia da espanhola em 1916 até 1918, hoje em dia a gente pega uma gripe que pode ser a H1N1 e é uma gripe forte, mas a gente sobrevive tranquilamente. E isso graças ao que aconteceu há mais de 100 anos atrás, em que nós fomos expostos maciçamente a uma gripe que teve 3 grandes ondas e rodou o mundo todo 3 vezes ao longo desses 3 anos, e todo mundo foi exposto, e a gente adquiriu uma imunidade. Contra o Covid, a gente aprendeu a conviver, e ele aprendeu a conviver com a gente também. Né? Então, que assim seja, né? Que assim seja. Que ele suma, que fique cada vez mais escasso. Isso. As questões do pulmão que mexeram com muitas pessoas, né? Porque a respiração foi muito afetada, o funcionamento do órgão foi muito afetado. Há ainda sequelas a respeito disso? É recomendável um acompanhamento, pulmão, coração, da oxigenação do corpo mesmo? Acho que essa é uma questão que pouca gente fala, né? A oxigenação do organismo todo. Os casos em que o pulmão foi muito afetado e não se recuperou, são casos muito raros dentro do Covid. Eu acompanhei pacientes, não meus, mas dos CTIs que eu estava trabalhando. Você trabalhou em linha de frente? Fiquei em CTI. Eu estava fora de CTI até abril de 2020, que começou em março, abril, né? Só que no final de abril de 2020, até porque o consultório fechou, o meu outro trabalho, que eu também sou fixo, que é um esquema de consultório também, ele acabou fechando, e aí eu voltei para dentro, por vários motivos, né? Voltei para dentro de CTI. E assim, então nós observamos casos muito gravíssimos pulmonares, é óbvio. Essas pessoas que se recuperaram com sequelas, só que as sequelas embora a parte pulmonar tenha sido uma parte forte das sequelas, a maioria das sequelas dos pacientes pós-Covid, a pior parte delas não foi do Covid em si. Foi porque se você bota alguém 3 meses entubado, com múltiplas infecções que vão acontecer, porque o cara está 3 meses entubado, 2 meses entubado, usando corticoides, usando bloqueadores neuromusculares e uma série de coisas, isso tudo causa problema. Isso tudo vai induzir a uma perda de músculo, perda de osso, de coordenação motora fina. Isso tudo a longo prazo? Isso porque... As coisas, elas podem demorar até para serem demonstradas? Ou já é imediato? Então, porque já dá essa fraqueza? Então, se a pessoa passar de 2 semanas, qualquer pessoa sem ser Covid, se a pessoa ficar mais de 2 semanas entubada, respirando com máquina, com ventilador, nós somos obrigados a fazer coisas para deixar a pessoa dormindo, nós somos obrigados a fazer coisas para deixar a pessoa sedada e, por vezes, nós somos obrigados a bloquear os músculos com um bloqueador neuromuscular. Normalmente a gente não precisa, mas no Covid a gente precisava, porque o pulmão estava muito ruim e qualquer coisa que o paciente fizesse
para respirar mais, atrapalhava a máquina de dar oxigênio para ele. Então a gente era obrigado a fazer isso. E o mais importante era o oxigênio. Era o oxigênio. E isso gerou sequelas. Então, quando a gente fala dos pós-Covid longos, com muitas sequelas e mal adaptados, a gente está falando mais da sequela da assistência médica de terapia intensiva que eles receberam. Entendi. E menos da sequela do pulmão. Porque o pulmão, depois de algum tempo, se o paciente não tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, não fosse fumante, não tivesse algumas outras doenças pulmonares em si, o pulmão poderia se recuperar totalmente ou quase que totalmente do Covid. Só que você teria que dar tempo para isso acontecer. Uhum. Tem fisioterapia, tem todo um acompanhamento, né? Aprender a respirar direito, né, gente? É uma série de coisas, é um conjunto, né? Isso. De situações. Aí tem todos que tomaram as vacinas, todos nós tomamos vacinas, e muita gente ainda tem dúvidas a respeito das vacinas, sobre o que ela pode causar no organismo, porque era tudo muito novo. Era tudo muito novo. Mas os estudos continuam, né? Os estudos continuam. E, por exemplo, só para falar de um recente debate que houve, né, com uma certa polêmica, porque a AstraZeneca retirou a vacina de circulação. Verdade. E se apressaram a falar que foi por causa dos efeitos colaterais. Assim, os efeitos colaterais graves da AstraZeneca, só para ter uma ideia, foram 64 casos graves de trombose em sistema nervoso central, vários com morte ou sequelas graves, 64 casos em 20 milhões de doses. 64 casos em 20 milhões de doses não é nada. Em teste de laboratório. Isso não é nada, né? E você, as outras 20 milhões menos 64 pessoas ficaram muito protegidas. Uhum. Então, assim, mas por que a AstraZeneca tirou a vacina de circulação? O motivo é muito mais simples e mundano. Quando o governo inglês, através da Universidade de Oxford, chegou para a AstraZeneca e falou: vamos fazer uma parceria essa vacina para desenvolver rapidamente, a gente vai usar a sua capacidade empresarial AstraZeneca e você vai usar as nossas cabeças de Oxford do governo inglês. Vamos fazer isso tudo, só que tem um detalhezinho: você vai vender essa vacina sem lucro. Então, o governo inglês, a Universidade de Oxford, impuseram à AstraZeneca que ela não tivesse lucro com a vacina. Ela desenvolveu essa vacina, ela foi extremamente boa, gerou problemas de trombose em mulheres jovens, principalmente. Gerou 64 casos. Só que, assim, salvou milhões de pessoas de ter milhares, centenas de milhares de pessoas de ter uma Covid mais grave. Então, ela teve um êxito gigante. Só que as pessoas se apressaram a falar que a vacina foi retirada do mercado porque a AstraZeneca tinha causado muitos problemas. E isso é o que a gente chama de fake news, né? Isso não aconteceu. O motivo foi muito mais mundano, né? A AstraZeneca não tinha capacidade de manter uma coisa que ela não tinha lucro. Agora, a tecnologia da AstraZeneca com Oxford está replicando em outros locais do mundo, em outros laboratórios e para outras doenças. Vai deixar de ser a AstraZeneca e vai passar para um outro laboratório. Para outros laboratórios. Outros laboratórios. Do terceiro mundo. Né? Do terceiro mundo, que é onde mais precisa. Que é onde mais precisa. Que aí a gente fala também de outras doenças que acabam correndo risco também de retornarem, Sim. Principalmente no terceiro mundo, né? Principalmente a gente no terceiro aí ouvindo mundo. falar de malária. Sarampo tinha sido quase exterminado da face da Terra pela campanha de vacinação. E nessa última década, até antes um pouquinho, ele voltou com corda total, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e alguns outros lugares, justamente por causa dos boatos ligando vacinações contra sarampo a autismo. E isso é boato, é simplesmente um hoax, né? uma brincadeira, se não tivesse essa gravidade de tirar os pais da certeza de que tem que dar vacina. E o sarampo voltou por causa disso. E sarampo, é um contexto que as pessoas não têm, porque quando eu estava na graduação ainda, né, é que a AIDS começou.
protótipo de doença que a gente estudava como doença imunodepressora, quando não existia a AIDS, sabe qual era? Era o sarampo. Era o sarampo? O sarampo é uma doença grave que causa imunodepressão temporária e mata por pneumonia, mata por outras coisas. O sarampo, antes da AIDS existir, e antes dos antibióticos também existirem, que combate as infecções que o sarampo causa, era um flagelo. Matava muitas crianças. E a gente se livrou do sarampo, da poliomielite, etc. e tal, graças à vacinação. Amém por isso. Amém. E que continuem, né? Eu acho que se está no calendário de vacinação, principalmente essas principais tomadas há muitos e muitos e muitos anos, né? Sejamos coerentes, né? E vacinem suas crianças, né? Eu acho que aí é uma guerra mesmo. Acabou o programa. O que você queria falar? Minutos finais. Era só do esporte. Vamos lá, eu quero os minutos finais. Minutos finais. Em relação ao esporte, os trabalhos desde a década de 50, correlacionam tempo que a pessoa passa sentada com mortalidade. Então, desde a década de 50, mas mais recentemente ainda, a gente tem vários estudos em várias populações no mundo mostrando que quem é obrigado a ficar em pé, ou seja, senta menos de 4 horas por dia, provavelmente pessoal que trabalha de forma mais braçal, né, arrumando as coisas, ou guarda, carteira, etc. e tal, essas pessoas trabalham em pé 4 horas, trabalham em pé o tempo todo e sentam menos de 4 horas. E tem as pessoas que ficam sentadas mais de 8 horas por dia. Provavelmente você e eu fazemos parte do grupo mais de 8 horas por dia. E se você dividir em 4 grupos, abaixo de 4 horas, de 4 a 6, 6 a 8 e acima de 8 horas, esses 4 grupos, e você pegar pessoas que não fazem nada, absolutamente sedentárias, você vai ver que existe uma diferença de mortalidade de quase 40% a mortalidade relativa, se você acompanhar ao longo da década. Então, alguém que não faz nada, é completamente sedentário e fica em pé, morre menos 40% depois de 10, 20 anos do que alguém que fica sentado mais de 8 horas. E aí, começaram a fazer a seguinte pergunta: como que a gente vai tentar modificar isso? E viram o seguinte: quando você corrige por atividade física essas pessoas, ou seja, você pega pessoas que não são sedentárias, mas ficam sentadas mais de 8 horas, versus menos de 4 horas, né? E você começa a botar o ideal da Organização Mundial de Saúde, que são aqueles 150 minutos por semana, você reduz um pouco a mortalidade dos dois grupos. Quando você passa de 7 horas por semana de atividade física, é que você consegue acabar com a diferença entre os dois grupos. Então, a atividade física é fundamental para diminuir os danos causados por essa posição aqui. Com certeza, né? Ficou muito tempo sentado, pratica atividade todos os dias. Essa é a realidade, né? Isso. Obrigada, Tá doutor. Nada. Sucesso, viu? Muito obrigado. Volte sempre. Quem quiser te seguir no Instagram, tem o canal. Tem o canal. Qual é? É o Marcelo Escófano. Marcelo Escófano com Isso. S, tá? SC. Isso. Pra todos. Obrigada. E eu estou agora vindo para São Paulo para começar também um consultório. Muito bem. Então é só seguir que você vai obter todas as informações. Estouramos obrigado. o tempo. Obrigada, Obrigado. doutor Marcelo. Sucesso, viu? Mundial, e você vai Bom ficando dia. por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. E tenham um ótimo final de semana. Continuem com a gente que tem muita coisa boa. Beijo.